Quando que a senhora se viu que a senhora era LGBT? Que Criança idade a senhora tinha? ainda, criança. Que idade? Eu já tinha uma percepção que eu era diferente, mas isso ficou mais nítido na adolescência, Hum. quando eu percebi que eu não tinha um afeto, o mesmo interesse em meninos do que com Essas meninas. amigas tinham. É. Não, mas eu já tinha meus amores platônicos na época. Os crushes. Hoje seria Claro. crush para a juventude entender. Eu já tinha, Mas assim, aí a senhora viu que era diferente. sim, Você mas comentou com alguém da família? Como que é a sua não. família? Era conservadora? Naquela época, década de 70, 80, interior do Quem, estado de Mato quem que não Grosso, era, não né? tinha ninguém que não fosse conservador. E aí, Essa ideia de ser diferente em termos de sexualidade era algo que não tinha visibilidade. Não, a gente não tinha esse conhecimento. mas a senhora contou para alguém da sua família? Não, Ah, não contou não, para ninguém. eu estive no armário por um bom tempo na minha Nem para vida. amigas? Pra ninguém. Isso foi até que idade dentro do armário? Até eu entrar na faculdade. Tinha que idade? 18. Por que até entrar na faculdade? Porque até então eu não tinha nem a percepção de que isso era algo possível. Ser homossexual? É, Por quê? pela própria questão da família, da sociedade, não tem como você, é, o que a gente vivia naquela época não tem semelhança com o que existe hoje. Não existia internet, não existia coisas na televisão, não existia em lugar nenhum. Hoje os jovens que começam a entender que são diferentes, eles têm toda uma rede, tem muita informação. Naquela época não existia isso. E a gente começava a tomar conhecimento do momento que a gente entrava em alguma rede, que era uma rede, não era uma rede virtual, era uma Aí rede você foi para a faculdade e de lá tinha amigos. mais homossexuais? Lá tinha mais gente que já compreendia isso. O ambiente, ele é uma, o ambiente da universidade é um ambiente Mas você nunca namorou, meninos? já, claro, como várias pessoas no mundo, desde o momento que começam a experimentar a questão do afeto, da sexualidade, passam por experiências, trocam afetos. Eu tive crushzinhos guris, né? Na Uhum. verdade, eles gostavam muito, muito mais de mim do que eu deles. Mas a gente Você tentava. namorou? Namorei, E não foi namorei. legal? Como que dizem? Não tem aquele clique assim, aquela chama que acende quando a gente encontra Não alguém? tinha. Não tinha. Mas chegou de durar um tempo bom esses namoros? Ah, durava meses. Há Na bastante faculdade tempo. mesmo, na faculdade, depois que eu beijei e fiquei com a primeira menina, que Foi numa marcou, festa? não, foi nos jogos. Ah, Aí, sim, festa. depois disso, eu arrumei um namorado da faculdade. Mas por quê? Você se negava? Era muito conflituoso. Hum. Quando, nossa, eu sou assim, eu sou sapatão, eu sou Qual lésbica. religião que você é? Desculpa perguntar. Eu cresci numa família católica. Uhum. E hoje? Hoje eu não professo uma religião, eu não sigo uma religião, mas eu creio em Deus, eu tenho os meus rituais Mas você crê, assim, de mas a sua devoção crença é do cristianismo? Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, Espírito Santo, tudo? do Cristo, mas não com todos esses referenciais aí. Eu cheguei a fazer primeira Comunhão, comunhão, crisma. no crisma não. Aí Mas você acredita em Jesus Cristo? eu Que ele viveu acredito. 2024 anos atrás, foi Eu crucificado. acredito, não da forma mítica, eu acredito num ser capaz de mobilizar, como ele fez. Você acredita que ele é filho de Deus? Bom, a gente tem que acreditar que um ser que veio ao mundo, que conseguiu mobilizar tantas pessoas, possa sim ter sido Filho de Deus. filho de Deus. Entendi.
E aí, voltando Como então, também acredito em Buda, como também acredito que estiveram outras entidades no mundo. Alá também, Maomé, a turma do Irã, A gente da tem que religião Islã. respeitar, Não, né, as claro, mas crenças. você não Então, acredita. eu seguir a crença, não, mas eu acredito naquilo que está estabelecido lá na fé deles. E que E, é. entendi. E voltando então, aí você ficou com uma menina, começou a namorar um cara, e aí? E aí foi um conflito terrível, porque como eu vou ficar com um cara, mas ao mesmo tempo senti atração por meninas, então depois daquela experiência eu falei, não é isso, eu não Até quero. nesse momento na vida da sua vida, você não tinha comentado com ninguém na família? A família já tinha muitas suspeitas, né? Por Porque eu quê? já era diferente. Mas como assim? Aí eu era uma menina mais masculinizada. De vestir? Do jeito de vestir, jogava futebol, jogava handball, saía com meu shortão e camisetão e ia para os meus jogos. Já era Aham. diferente, estava lá. Uhum. E aí? E aí, que depois que dessa experiência com esse namoro, que inclusive ele era cacerense, estudava comigo lá na UFMT e era cacerense, ainda Vocês são amigos? vive aqui até hoje. Não, a Não, gente não não, tem não, não vou proximidade. falar o nome, então por Não, não isso. vou falar o Claro, claro. nome. E aí, Vitor, só pra gente saber, ela chegou com segurança aqui, o Vitor Turvinel, que é amigo seu, né? é meu Amigo. camarada de E ele tá partido. morrendo de rir aqui, então ele quer que a senhora também, melhor não falar o nome da pessoa. É melhor não. Tá. E aí a senhora, como é que foi isso, sair do armário? Como é que você estava namorando Foi um cara e aí? um processo. Primeiro, sair do armário para mim mesma, né? Porque era eu admitir que era isso, eu era diferente, eu não queria me relacionar com homens, e aí comecei a viver meus relacionamentos e estar no grupo de amigos que compartilhavam desse mesmo jeito de ser, né? Isso vários amigos lá na UFMT. E depois, no decorrer dos anos que eu ia vivendo meus relacionamentos, a minha família começou a questionar. Teve ocasião que eu neguei, né? Porque Eles te questionaram? me questionaram se eu era. Chegaram assim, porque os vizinhos estão falando que você é sapatão. Eu falei, olha, esses vizinhos são tudo fofoqueiro, fuxiqueiro. Aí eu saí da Sempre, tangente e depois de um bom tempo em que eu já vivia alguns relacionamentos, já tinha passado por alguns de mulher, com relacionamentos mulher, com mulheres, mas nunca assumiu. Nunca assumiu a família. a gente nunca conversava abertamente. Até que em um determinado momento, a minha mãe teve coragem de chegar, porque eu entendi que eles tinham certo, uma não aceitação. Uhum. Eles não tocavam no assunto, passaram a não tocar mais no assunto. Você E contou aí, pra eles? e um belo dia, que a minha mãe estava me visitando, Mas você já não morava com ela? já Mas você morava. falou visitando? A minha mãe estava me Ah, porque ela não visitando. morava com você? Não, Só eu seu já pai? morava em Tangará na época. Ah, muito tempo depois. É muito Você tinha que tempo. idade? Você tinha que idade? Eu já estava com 27, 28. Aí você contou pra sua mãe. Ela que falou, você vive bem assim? Como assim, assim? Ela me perguntando, você vive bem assim? Eu falei, a senhora não aceita do jeito que eu Mas vivo? ela já tinha entendido que. Ela já tinha processado a ideia. Mas Ela você já estava namorando nessa época, não? estava casada com uma mulher. Mas a mulher morava com você? É, Então ela conheceu a mulher lá. ela já conhecia. Mas você falou que era amiga? Não, a gente não falava. Ela falava o quê? Chega, mas você quer quem? Fulano. Você é a fulana. Pronto. Mas essa fulana dormia lá em Cuiabá com você? Não, a gente morava em Tangará. Não, quando vocês iam passear em Cuiabá, não lembra? Ia, Ficava na sim. casa dos seus Ela não pais? estava na casa dos meus Ficava em pais. hotel. Ela estava em outros lugares. Ah, tá, entendi. E seu pai, como reagiu? O meu pai também era um pouco difícil. E antes, um tempo antes dele morrer, ele chegou a falar para mim que entendia a minha vida. Aceitava. Aceitava nada, ele entendia do jeito dele. E sua mãe? Sua mãe é viva? A minha mãe sim.
Ela sempre aceitou melhor. A minha mãe, hoje em dia, é tudo muito aberto. Ela sabe de todos os meus amigos, ela sabe quando eu chego lá, quando é uma namorada ou quando é só amiga. E uma curiosidade que eu tenho aqui. O nosso produtor está olhando aí, tudo certo? Pode tocar? Sinal de ok. A senhora. Uma curiosidade que veio na minha cabeça agora, mas não planejei perguntar isso. Por que a senhora nunca casou? Formalizei o Você já casamento? morou junto? Já, Teve relação estável há muito tempo? já. Eu tive uma relação estável de 8 anos até 2020. Durou quanto tempo? 8 anos. Mas nunca casou. Não Não queria casar, formalizei. já podia nessa época. Já. Mas por pelas minhas razões, pelas nossas razões, a gente não formalizou. Uhum. Mas você quer saber o que adiantou isso? Nada. Porque depois, quando a gente separou, eu tive que fazer a dissolução de união estável. Reconhecimento de dissolução junta, né? Então, hoje em dia, Tem um livro ali que eu tô vendo, daqui a pouco eu vou pegar ele, é um livro que eu usei na minha monografia de Direito, que eu falei sobre o casamento não afetivo. Vou mostrar pra senhora daqui a pouco. Deixa eu te falar uma coisa. E nunca teve vontade de ser mãe? tive. Eu fiz uma tentativa quando eu já estava com 41 anos, 41 ou 42 anos. Eu e, na época, minha Quem é companheira, gestada? Você ou ela? ela, Ela é gestada, você não. eu tinha miomas. Então, isso dificultaria uma. Eu teria que fazer a cirurgia para depois tentar. E ela Isso não? ia demorar um Ela era ano. mais simples, né? É, Ela era menor? era bem mais nova. Entendi. É mais fácil também, tem mais risco. E aí, a gente tentou, E não fizemos 2 tentativas, mas não foi pra tivemos frente. êxito. Entendi. A natureza não deixou. E você não quer mais? Hoje em dia, eu não tenho mais esse desejo de ser mãe, nem mãe biologicamente não mesmo, porque eu Não tem mais jeito. já nem tenho mais. Ovário? Não, Fez cirurgia? não, eu não fiz, mas eu já entrei na menopausa, Entendi. já não tem mais essa possibilidade. Entendi. Bem, olha, eu fiquei muito contente de ouvir essa história. A senhora, você é uma pessoa. É legal você dizer assim, relatar a sua luta, né? Você se descobriu, como que contar com sua mãe, tal, tudo mais. E seus irmãos aceitaram? Meus irmãos, com a minha irmã, sempre foi muito Você tem tranquilo. uma irmã e 2 irmãos? Isso. São 4. 2 casais. Isso. E aí? E com a minha irmã sempre foi muito tranquila, ela é muito sempre cabeça aberta, a gente ia até para as baladas juntos. Mas ela é hétera. Ela é hétero, sim. Tem sobrinhos? Tenho 9 sobrinhos. Nossa. Assim, a cota da família já está preenchida, eu não preciso mais contribuir com a população mundial. Mas seus irmãos aceitaram numa boa? Seus irmãos homens? Um deles é bem tranquilo, é na dele, nem a gente não problematiza nada. Mas o outro que veio depois de mim, né, ele é um pouco não, ele é machista. Conservador? Ele não é tão conservador assim, mas ele é machista, não é um cara exemplar. Mas você tem uma relação boa? Muito. Não é um cara o quê? Não é um cara exemplar. Exemplar por quê? Ele tem muitos filhos, ele deixou os filhos dele por conta das mulheres, enfim. Mas ele foi o que menos aceitou. Ele foi o que foi mais escroto na história. Mas você também não. Porque ele ficava de zoação, né? Mas você se dá bem com todos? Sim. A gente, quando as coisas ficam difíceis na família, a gente se apoia. Que de boa. União, legal. Deixa eu falar uma coisa. Bem, agora que você já contou a sua história, agora vamos para as pautas LGBTs.